Olá, terceiro ano! Estamos juntos para mais uma aula de português. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio, que eu creio em mim, é resposta a meu mistério. Uau! O que acharam? Esse é apenas um trecho da maravilhosa obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Com certeza você já ouviu falar nessa querida autora naturalizada brasileira. E esse livro, você já leu? Não? Pois leia, você vai se encantar. Bom, falar de Hora da Estrela é maravilhoso, mas vamos conhecer melhor a fase literária a qual pertence. A fase da qual iremos falar é a terceira fase do modernismo, ou geração de 45, que acontece por volta de 1945. Vejam, recente, não? Essa geração também pode ser chamada de geração contemporânea e é a que se estende até os dias de hoje. Bem, além de Clarice Lispector, temos os autores João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, que também se destacam nessa fase literária. Bom, como está o Brasil nesse período? Estamos saindo da ditadura militar, um período de muitos conflitos, guerra civil e censura. Tudo o que se escrevia nesse período precisava ser aprovado. Bom, para entender melhor essa terceira fase, vamos dar uma olhada no que aconteceu antes. Primeira fase modernista: rompimento com o passado, paródia, piada, sarcasmo. Orientação revolucionária: liberdade de expressão, cotidiano, linguagem coloquial. Busca da expressão nacional, nacionalismo crítico, primitivismo, folclore. Segunda fase modernista: ênfase no regionalismo, neorrealismo, narrativa linear, análise psicológica, verossimilhança, criticidade, tipificação social. Temática: predomínio do social. Linguagem: padrão urbano culto. E aí? Podemos resumir que a primeira fase é a fase da ruptura e a segunda é a fase psicológica, fase que foca no regionalismo. Já na terceira fase, vamos encontrar uma abordagem mais introspectiva, ou seja, o olhar para dentro de si. Os temas são sociais, porém mais gerais, universais, como o amor e a morte. Tanto que essa fase, para alguns, é conhecida como pós-modernismo. Essa introspecção, esse olhar para dentro de si, estão nos personagens oriundos dessa fase. E na poesia teremos João Cabral de Melo Neto com a obra Morte e Vida Severina. Tem muita riqueza nos textos de João Cabral de Melo, porque ele é cuidadoso com a sonoridade. Ele é conhecido como engenheiro das palavras, porque ele é incisivo em cada marcação. Vamos ver? Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. Perceberam a musicalidade nos versos? Encantador, não? Vejam como ele esculpe cada palavra. Nesse trecho, entendemos um pouco do personagem Severino. O herói Severino é um retirante que foge da seca e da fome, porém, só encontra a morte por onde passa. Até que ele presencia o nascimento de um filho de retirantes, severinos iguais a ele. Ficaram curiosos, né? Não vou dar spoiler, não. Vai lá! Busque e leia essa verdadeira pérola da nossa literatura.
João Cabral de Melo Neto é um escritor muito importante da terceira fase modernista na poesia e por isso cai bastante nos concursos, nos vestibulares. Bom, falamos do destaque na poesia, mas e na prosa? Na prosa, a sondagem psicológica das personagens é muito marcante, tanto que costumam transformar a prosa em poesia. Que legal, né? Bom, nos gêneros conto e romance, podemos citar a nossa queridíssima Clarice Lispector, a autora do trecho que citei no início da aula. Nas obras de Clarice, encontraremos muitos diálogos internos, pois o interesse é voltado para os conflitos psicológicos das personagens ou do narrador, sejam eles conscientes ou inconscientes, ou seja, bem introspectivo. O interesse é voltado para o que se passa dentro do ser humano. Suas personagens geralmente são femininas, tanto que a sua literatura é chamada de feminista. E o bacana também nas obras de Clarice é que não há linearidade, ou seja, começo, meio e fim. Isso se mistura em suas obras. Fica aí o convite para que leiam essa fantástica obra, A Hora da Estrela, e com certeza irão se apaixonar pela personagem Macabeia. Outros escritores, como Guimarães Rosa, vão se dedicar ao regionalismo e se destacar por apresentar em suas obras profundas reflexões filosóficas e o neologismo, ou seja, a invenção de novas palavras. Guimarães Rosa falava vários idiomas, conhecia muitos países e atuou como diplomata. Sua principal obra é O Grande Sertão Veredas. Nessa obra temos Riobaldo, o protagonista e narrador, ex-jagunço, que conta sua história de vida a um visitante ilustre que permanece por 3 dias em sua casa. A grande atração, uma das atrações, é a transformação desse personagem simples e sensível em um assassino. Tá vendo aí? Outro spoiler. Não, assim não dá. Mas o livro é cheio de reflexões, inclusive sobre Deus e o diabo, como no trecho: o que não é Deus é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa de existir para ver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. Que livro, hein? Podem confessar, dá muita vontade de ler e conhecer toda essa história, não? Então, esses são os marcos dessa terceira fase modernista. Claro que há outros autores, mas busquei falar dos que se destacam, dos que mais são cobrados em provas. Vamos praticar um pouco? Vejam a seguinte questão. Sertão, sabe o Senhor. Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Pelo fragmento acima de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, percebe-se que neste romance, como em outros regionalistas do autor, o conflito entre o eu e o mundo se realiza pela interação entre as personagens e o sertão que acaba por ser mítico e metafísico. B. O sertão é um lugar perigoso, onde os habitantes sofrem as agressões do meio hostil e adverso à sobrevivência humana. C. Não existe uma região a que geograficamente se possa chamar de sertão. Ele é fruto da projeção do inconsciente das personagens. D. A periculosidade da vida das personagens está circunscrita ao meio físico e social em que vivem. E letra E. Há um conceito muito restrito de sertão, reduzido a palco de lutas entre bandos de jagunços.
A alternativa que melhor se aplica aos traços literários da obra de João Guimarães Rosa se refere à letra C, pois, como estudamos, o sertão não se limita ao espaço geográfico. Ao contrário, em vez de se limitar, ele faz uma abrangência ainda maior. Dessa forma, ele aponta o homem considerado como ser universal, vivendo em meio às situações conflitantes de seu tempo, demarcadas pelas oposições existentes entre o bem e o mal, o amor e a violência, a existência ou não de Deus e do diabo. Como já falamos, temas universais, reflexões filosóficas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Leiam os livros citados e se aprofundem mais nos estudos literários. Consulte o seu material de estudos e converse com o seu professor. Até a próxima videoaula!